Olá pessoal, sejam bem-vindos à sua aula de redação aqui no Centro de Desenvolvimento Colina com a professora Daphne. Então pessoal, prepara aquele baldinho de café, esse líquido mágico que ajuda todos os estudantes a manterem a motivação e vamos para a nossa aula de redação. Vamos primeiro fazer uma retrospectiva das aulas passadas. Na primeira aula, nós vimos o quão importante é manter a estrutura da introdução com 3 elementos. A contextualização, onde você apresenta como surgiu a temática abordada, o tema e a tese. Lembrando que a tese é aquele período no qual você se posiciona sobre a temática a ser desenvolvida. Logo após, nós estudamos a estrutura do parágrafo de desenvolvimento, também chamado de parágrafo padrão. Esses parágrafos apresentam também 3 elementos constituintes: tópico frasal, desenvolvimento do parágrafo e conclusão. No tópico frasal, você apresenta a ideia de destaque daquele parágrafo, no desenvolvimento você aprofunda 2 ou 3 tópicos e na conclusão faz um fechamento da ideia a respeito daquilo que você desenvolveu nesse parágrafo e, sendo Enem, também já é legal você desenvolver um pouquinho de intervenções nos parágrafos de desenvolvimento em suas conclusões. Na conclusão da redação, caso você esteja na situação Enem, é onde você vai dar um pouquinho mais de atenção às intervenções. Lembrando que as intervenções precisam apresentar um agente, que é quem vai desenvolver a ação, o detalhamento da ação interventiva e também as conclusões que serão geradas na sociedade após essa ação interventiva ser colocada em prática. Nós vimos também algumas coisas a respeito do título. No Enem, o título não é obrigatório, mas em outras situações, como concursos públicos e vestibulares em particulares, o título faz parte da estrutura do texto. Então, a gente viu que era legal a gente sempre prestar atenção se o título é nominal ou verbal. Sendo verbal, colocar um ponto no final e cuidar também que, sendo verbal, só a primeira palavra começa com letra maiúscula. Vimos também que é necessário que o título seja criativo, persuasivo, assim como a introdução, porque são os primeiros contatos que o seu avaliador e o seu texto terão. E agora, para dar sequência nesse entendimento a respeito do texto dissertativo argumentativo, a aula de hoje é sobre coerência e coesão. 2 aspectos extremamente fundamentais para uma redação de qualidade. Qual dos 2 é mais importante? Coerência ou coesão? No caso, a coerência, porque a coerência diz respeito à lógica textual, ao encadeamento das ideias dentro do texto e a forma como você vai progredindo na argumentação. Isso quer dizer que a cada novo parágrafo, a cada novo período, é necessário que o seu texto dissertativo argumentativo apresente uma novidade para o leitor. Assim você progride no desenvolvimento das ideias e seu texto não fica circular. Também é muito importante que não haja contradições. O que seria uma contradição? Você lá na tese da introdução, você informar que considera, por exemplo, aborto uma situação em que não deve ser legalizada. E ao longo do texto você começa a defender a legalização do aborto. Essa é uma abordagem incoerente. É preciso que você defenda uma tese ao longo de todo o texto, começando lá no início, sem contradições. Então, essa é a nossa coerência, com lógica, progressão e sem nenhuma contradição. Então, para compreender melhor o que significa coesão, é interessante a gente ver a etimologia da palavra texto, que vem do latim. Eu não sei falar latim, acho que vocês também não, já que é uma língua morta. Entretanto, saber a origem das palavras, a história das palavras, o que se chama etimologia, nos ajuda a compreender o significado de algumas coisas. Então, texto, lá no latim antigo, textum significava tecido.
É como se fosse uma trama de ideias. Assim, por analogia, por comparação, hoje nós chamamos texto não mais um tecido, mas sim um tecido composto por ideias. E para você conseguir manter todas as partes do tecido como se fosse uma colcha de retalhos, a gente usa pontos. Nós vamos costurando uma parte do texto na outra. E é isso que se chama coesão. É a ligação, é a conexão entre as ideias. A gente pode conectar as ideias dentro de um texto através de alguns recursos, como conjunções, pronomes relativos, preposições e ordenadores textuais. Esses são chamados, então, elementos de coesão, que nós vamos conhecer um pouco mais sobre eles na aula de hoje. Então, não basta você decorar uma lista de elementos de coesão e ir bordando toda a sua redação com eles. Isso não vai conferir coesão e vai auxiliar na coerência, porque os elementos de coesão também têm essa função de auxiliar na lógica textual. Porque os elementos de coesão, eles têm uma carga semântica. E agora eu vou fazer uma pergunta, então, para ver se está todo mundo ligado aí na aula. Valendo um bombom. Joãozinho, ô Joãozinho. Oi, professora. O que significa carga semântica? O que vem a ser semântica, Joãozinho? Sentido, professora. Ah, muito bem, Joãozinho, ganhou um bombom. Isso aí. Enquanto o Joãozinho aproveita seu bombom, a gente vai dar continuidade no entendimento do que vem a ser carga semântica. Semântica, como o Joãozinho disse, é sentido, o significado que essas expressões adquirem dentro do texto. Por exemplo, digamos que você tenha feito um contexto para a sua redação. Lembra lá que contextualização é a primeira parte que a gente faz do texto dissertativo argumentativo, o primeiro período, que vai ter em torno de 3 linhas, e ali você vai responder onde, quando, como surgiu aquela questão. Você pode fazer isso com exemplos ou até mesmo uma retrospectiva histórica. Então, depois desse período, eu coloco um ponto, quero iniciar o próximo período, então eu posso usar elementos de coesão que vão retomar essa ideia de contexto. Exemplo, no âmbito dessa questão. Qual questão? A questão que foi apresentada junto à contextualização no período anterior. E aí depois eu coloco uma vírgula e dou continuidade ao meu período. Outro exemplo, nesse prisma, além de elementos de coesão, já é linguagem figurada, porque prisma, você deve lembrar lá das aulas de física, entra a luz por um lado e sai vários focos coloridos do outro lado. Então, prisma dentro do contexto de redação significa ponto de vista. Então, nesse prisma, nesse ponto de vista, e aí você vai construir no próximo período a sua tese. Muitos elementos de coesão funcionam bem para conectar a contextualização do primeiro período com a apresentação da tese no segundo período da introdução. Existem muitos outros, como nessa perspectiva, dessa forma, nesse sentido. Lembrando que todos eles são escritos com 2 S's. Por quê? Esses pronomes demonstrativos, quando eles têm 2 S's, eles servem para retomar uma ideia que já foi apresentada no texto. Caso eles tivessem um T nesta questão, neste prisma, significa que a ideia ainda seria apresentada dentro do texto, ok? Então, além de você fazer o elemento de coesão, usar o elemento de coesão para conectar o contexto com a tese, você pode utilizá-lo para fazer comparações. Comparar é uma forma bastante interessante de argumentar, porque quando você compara uma situação com a outra, você consegue gerar conclusões dessa comparação. É um tipo de argumento. Então aqui nós temos 2 exemplos de elementos de coesão, de ordenadores textuais, que auxiliam nessa produção de comparação. De forma análoga, analogamente, analogia, todas as palavras que têm essa mesma raiz têm um sentido semelhante, que é o sentido de comparação. Tá? Então, de forma análoga, é dentro de uma comparação. Então, eu posso colocar uma realidade, por exemplo, numa cultura, em outro país, e de forma análoga apresentar como que se dá essa questão dentro do Brasil, se for o foco do entendimento que você está construindo dentro do seu texto. De modo semelhante, também funciona com essa mesma finalidade.
Agora, digamos que você queira apresentar dentro do seu texto uma sequência de ideias. E essa sequência de ideias tem mais ou menos o mesmo valor. Você está somando argumentos dentro do seu tecido argumentativo. Então, dentro dessa perspectiva, você pode usar, por exemplo, além disso, para conectar ideias que têm mais ou menos o mesmo valor. E ademais também funciona muito bem para conectar essas ideias de valor parecido. Claro, se você quer conectar ideias que são contraditórias, fazem um certo contraste, elas não podem ser totalmente contraditórias, porque aí quebra a coerência da sua redação, mas de alguma forma elas apresentam um contraste, aí você vai usar as conjunções adversativas, como entretanto, todavia, contudo. Digamos que você está finalizando o seu parágrafo de desenvolvimento, está começando o último período dele. Então, você vai ter que utilizar um elemento de coesão nesse período que indique a finalização do pensamento. Exemplos de elementos de coesão que podem servir para essa finalidade são o logo, o infere-se que e até mesmo o assim. Infere-se que, caso você não esteja por dentro do significado dessa expressão, é a mesma coisa que conclui-se. Eu posso usar conclui-se também? Até posso, mas ele já se transformou, como se diz, num clichê, porque já foi muito utilizado. Então, por enquanto, a gente pode utilizar o infere-se que no lugar de conclui-se. Bom, eu quero dar exemplos dentro da minha redação. Exemplificar é super importante, porque é isso que vai conferir concretude ao seu texto. Vai deixar o seu texto mais palpável, mais crível, mais fácil de acreditar na sua linha argumentativa. Então, para inserir exemplos, você pode fazer isso de uma maneira bem clara. A exemplo dessa questão, e aí você começa a explicar o seu exemplo. Se o exemplo for factual, que significa, se for um exemplo retirado da realidade, é uma notícia de jornal, é alguma coisa que você viu no noticiário. Essa expressão, a exemplo dessa questão, pode introduzir o resumo que você vai fazer desse exemplo. Agora, se o exemplo que ilustra o seu texto foi retirado de um livro, de um romance, de um texto literário, algumas expressões que ficam bem interessantes é verossimilhante, de modo verossimilhante, ou de modo verossímil, que significa parecido com o real. Porque nas obras literárias dos grandes autores brasileiros e internacionais, eles criam uma realidade ficcional, mas que muitas vezes essa realidade exemplifica, é parecida com a nossa realidade factual. Ou então eu posso usar de modo fidedigno. Fidedigno também é fiel à realidade, é semelhante à realidade. Então, com todas essas expressões que em boa parte das aulas eu vou trazer exemplos de elementos de coesão e vou comentá-los e vou falar para vocês em quais momentos da redação seria legal utilizá-los, a gente tem que prestar atenção nisso, que eles têm um significado, eles têm então sentido, eles têm uma carga semântica e vão se encaixar em cada partezinha do seu texto. Agora a gente vai analisar como que ficam os elementos de coesão dentro de um texto dissertativo argumentativo. Para isso, nós vamos utilizar como base um texto escrito por uma aluna aqui do curso presencial de redação. O nome dela é Isadora Deitos e ela nos presenteou com muitos textos, muitas redações para que a gente pudesse utilizá-las em aula. Esse texto ele é sobre o avanço da obesidade no Brasil e ele não tem título porque o objetivo dela era treinar mais as estruturas relacionadas à prova do Enem, em que o título não é obrigatório, sim facultativo. No documentário Muito Além do Peso, a cineasta Stella Renner analisa a qualidade da alimentação, em especial a infantil, e os efeitos da publicidade de alimentos, lançando um olhar sobre um dos maiores problemas da saúde na atualidade, o avanço de casos de obesidade no Brasil. Dessa forma, é imperioso refletirmos acerca dessa problemática e buscarmos ações afirmativas que visem aplacá-la. No âmbito dessa questão, é crucial analisar os gatilhos que corroboram com a mazela supracitada. Em primeiro plano, nota-se o forte apelo da publicidade nos meios de comunicação e nas embalagens dos produtos, a fim de suscitar no consumidor um desejo constante de descoberta, influenciando suas práticas alimentares.
Ademais, o cotidiano da vida moderna, em que os indivíduos têm cada vez menos tempo para preparar as refeições, a alimentação tem se resumido a produtos industrializados e aos famosos fast foods, os quais possuem um alto valor calórico e são pouco nutritivos. Soma-se a isso o uso da tecnologia, que ao mesmo tempo que proporcionou à sociedade uma maior rapidez no desenvolvimento das atividades, também acarretou o surgimento de uma população sedentária, na qual a prática de exercícios é escassa. Nessa perspectiva, destacam-se as implicações geradas diante do sobrepeso. Assim, há o desenvolvimento de doenças como diabetes, hipertensão e câncer, bem como doenças respiratórias e cardíacas. Além disso, os indivíduos obesos frequentemente são alvos de preconceito e bullying, o que faz com que sejam mais suscetíveis à depressão, à ansiedade e, consequentemente, a cometerem suicídio. Outro agravante é o impacto causado na receita do Estado, por conta dos gastos públicos gerados ao SUS, Sistema Único de Saúde, visto que a tamanha demanda de pacientes acarreta uma maior necessidade de equipamentos e profissionais. Portanto, faz-se necessário acrescentar rótulos semelhantes aos dos cigarros aos produtos que são nocivos à saúde, no intuito de provocar uma conscientização na população para que adotem um estilo de vida saudável. Infere-se que é de extrema relevância que o Ministério da Educação, juntamente com o terceiro setor, promova campanhas e palestras educativas nos mais variados locais, principalmente em escolas, incentivando uma boa alimentação e enfatizando os efeitos positivos das atividades físicas. Nesse ponto, o trabalho de prevenção com agentes de saúde e nutricionistas nas comunidades, a fim de orientar as famílias, mostra-se fundamental e complementar para dirimir o avanço de casos de obesidade no Brasil. Aqui no primeiro parágrafo, o primeiro período foi dedicado à contextualização com base no documentário Muito Além do Peso, da cineasta Stella Renner. Então a autora, a Isadora, ela contextualizou fazendo uma resenha desse documentário. E para conectar essa resenha com a tese que vem posteriormente, ela usou essa expressão, dessa forma. De que forma? A forma que foi explicitada no documentário e aqui com a apresentação do tema, o avanço de casos de obesidade no Brasil. Então esse é o elemento de coesão. Depois dele segue a tese. Lembra que nós estudamos que a tese tem um verbo de ligação, um adjetivo, e no caso do tema ser destinado a uma preparação para o Enem, é legal a gente fazer então a chamada das intervenções. Então aqui é um exemplo do elemento de coesão conectando dois períodos dentro da introdução. No D1, no primeiro parágrafo de desenvolvimento, ela usou vários elementos de coesão, estão todos sublinhados. Como esse é o primeiro parágrafo após a introdução, ela usou então a expressão no âmbito dessa questão. Qual questão? A problemática que foi apresentada no parágrafo anterior. Depois ela fez uma microtese. É crucial, ó, verbo de ligação, adjetivo, analisar os gatilhos que corroboram com a mazela supracitada. Então, se eu vou analisar os gatilhos, eu vou analisar a origem, vou analisar as causas do problema. Esse é o tópico frasal. A expressão supracitada, ela também funciona como coesão. Não foi sublinhada aqui porque eu pedi que ela destacasse apenas os elementos de coesão que iniciavam períodos. Mas supracitado e supracitada significa citado acima. Em primeiro plano é um exemplo de ordenador textual, porque ele vai organizar as ideias. Em primeiro plano, está dizendo para o leitor que aqui é o primeiro argumento do parágrafo que vai ser apresentado. Logo na sequência, ela vai apresentar mais uma ideia que, no ver da autora, é uma ideia que tem o mesmo peso. Não é uma ideia contraditória, não é uma ideia menor, é uma ideia que tem a mesma pertinência dentro da abordagem que ela está propondo. Então ela usou o ademais, que é um elemento de coesão que tem carga semântica de soma, vai somar ideias semelhantes. Como ela vai desenvolver 3 argumentos aqui nesse parágrafo de desenvolvimento, depois do ademais, ela utiliza mais uma expressão que dá essa ideia, que tem essa conotação de soma. Soma-se a isso.
Então, ficou claro para você como que a gente vai utilizar os elementos de coesão? Agora a gente vai ver o próximo parágrafo, que também tem vários elementos de coesão. Então, eu vou ler o finalzinho do parágrafo anterior para que você compreenda como que foi utilizado essa expressão, como foi utilizada essa expressão nessa perspectiva. Então, o parágrafo anterior terminou assim. Soma-se a isso o uso da tecnologia, que ao mesmo tempo que proporcionou à sociedade uma maior rapidez no desenvolvimento das atividades, também acarretou o surgimento de uma população sedentária, na qual a prática de exercícios é escassa. E aí ela inicia o D2, que é o segundo parágrafo de desenvolvimento, com a expressão nessa perspectiva. Em qual perspectiva? Na perspectiva que foi apresentada anteriormente, de uma população sedentária, de uma população que não pratica atividade física. E assim ela vai conectando todas as partes do texto, dando encadeamento e progressão. Por isso que a coesão auxilia na construção da coerência da redação. No parágrafo anterior, ela abordou os gatilhos que corroboram para a apresentação do problema, para o surgimento do problema, quer dizer, ela foi analisar as causas do problema. E agora, nesse segundo parágrafo de desenvolvimento, ela informa o seguinte no tópico frasal: destacam-se as implicações geradas diante do sobrepeso. Implicações são as consequências. Então, esses parágrafos de desenvolvimento, para que eles tenham uma lógica textual, ela organizou eles em torno de ideias que demonstram a origem do problema, quer dizer, causas, e depois ideias que estão relacionadas às consequências do problema. Quando ela termina o tópico frasal do D2, ela utiliza imediatamente um elemento de coesão, assim, e aí ela vai dar continuidade. Depois desse segundo período do parágrafo, ela utiliza o além disso, que dá a ideia também de soma de ideias semelhantes. Ela vai dar um exemplo agora, ela já deu um pequeno exemplo no período anterior. Outro agravante é, quer dizer, outra consequência é, então ela está discorrendo aqui sobre as consequências, exemplificando as consequências do problema obesidade. E vejam que todos os elementos de coesão vão ajudando na construção desse sentido do texto. Então o texto se torna um todo organizado de sentido. Agora ela vai finalizar, então, o que ela refletiu a respeito das causas e consequências. Então ela termina esse D2 com a expressão portanto, que tem carga semântica conclusiva. Então, logo após ao D2, ela vai iniciar a conclusão da dissertação. Por isso que ela escolheu infere-se que. Lembra que eu expliquei o que significa infere-se que? É sinônimo de conclui-se, porque ela chegou finalmente então à conclusão dessa redação. Como o exercício dela tinha o propósito de preparação para o Enem, nessa conclusão, então, ela vai apresentar, vai detalhar e vai concluir ações interventivas sobre o problema. Vai apresentar o agente, por exemplo, aqui Ministério da Educação, e vai explicar o que esse ministério pode fazer para auxiliar no combate a esse problema. E assim ela vai elencando, vai enumerando essas ações interventivas. Nesse ponto é outro elemento de coesão. Quando nós estudamos os elementos de coesão, é importante prestar atenção na cacofonia. Cacofonia consiste na repetição de sons. Isso não é bom para a sua redação, porque atrapalha o estilo do seu texto, deixa o texto maçante, chato. E nós também precisamos ter preocupação com o estilo, com a beleza do texto, inclusive sonora, porque o nosso avaliador ele precisa ser encantado por uma bela redação. E quando você repete muitas vezes os mesmos conectores, isso se torna então bastante chatinho. E o conector que as pessoas têm tendência em repetir é o pronome relativo que. Ele se chama pronome relativo porque dentro de uma frase ele vai ser relativo a um termo anterior. Por exemplo, o menino de que te falei. Então esse que retoma menino, então ele é relativo à palavra menino, é um pronome relativo. Para que você não repita muitas vezes o que dentro do texto, você pode utilizar os outros pronomes relativos que estão aqui no quadro. Eu vou mostrar então para qual finalidade cada um deles se presta.
O qual, assim como o que, ele é um pronome relativo bastante flexível. Ele pode retomar todo tipo de palavra, seja seres humanos, objetos, ideias abstratas, lugares. A diferença entre o qual e o que é que o qual concorda em gênero e número com a palavra a qual ele é relativo. Então, se você está retomando uma palavra masculina, ele fica no masculino. Se a palavra é masculina e no plural, os quais. Se é feminina, a qual. Se é feminina e plural, as quais. Então, cujo é o único elemento de coesão, pronome relativo, que tem dois referentes e dá a ideia de posse. Ele tem um relativo anterior e um posterior, e o posterior pertence ao elemento anterior. Como assim? Veja o exemplo. Este é o livro de cujas páginas tirei a citação. As páginas pertencem ao livro, tem essa ideia de posse. E o cujo ele também faz concordância de gênero e número, só que ele vai concordar com a palavra que pertence ao relativo anterior. O onde, ele também é um pronome relativo e cuidado, um erro muito comum nas redações de Enem e vestibular. As pessoas utilizam o onde para retomar ideias abstratas e isso é errado. O onde pode apenas retomar lugares concretos, lugares em que você poderia entrar, passear dentro desses lugares. Por exemplo, o restaurante onde almoço é excelente. Então, o restaurante é um ambiente no qual você pode entrar. Não use o onde para retomar ideias abstratas. Além desses pronomes relativos, a gente tem o quem. E o quem, ele retoma apenas pessoas, seres humanos. Aqui um exemplo do qual sendo utilizado dentro da frase. A realidade a qual devemos apresentar intervenções e segue o raciocínio, segue o período. Pessoal, vamos treinar o que a gente aprendeu na aula de hoje? Na descrição do vídeo vocês têm um texto, uma redação que foi produzida por mim e a atividade desta semana é você circular todos os elementos de coesão que iniciam os períodos, anotá-los em seu caderno e tentar anotar também ao lado de cada um qual é a carga semântica. O que é mesmo carga semântica, Joãozinho? Lembra? Sentido, professora. Muito bem, sentido. E agora, para finalizar a nossa aula, uma sugestão de leitura. A revista Psique é uma revista da área de psicologia que apresenta muitos textos com reflexões interessantes a respeito do comportamento humano. E como vocês sabem, muitas provas de redação cobram temas relacionados à nossa forma de agir na sociedade. E a psicologia tem muito a nos dizer a respeito dessas questões.